Boa noite, meu nome é Alessandra Neto da Paixão, sou aluna do mestrado ProF da Universidade Federal de Goiás. Estou aqui apresentando o trabalho como finalização da disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar. É um tema que vem sendo bastante problematizado em relação aos professores da educação física. E ele começa, né, se manifestando, o primeiro item, através do abandono do trabalho do docente, e como o rola-bola. Né? As problemáticas da educação física escolar revelam ainda hoje um profundo esvaziamento pedagógico. Né? Esse esvaziamento se expressa claramente no modelo conhecido como rola-bola, no qual o professor não organiza intencionalmente a sua aula, deixando as práticas corporais acontecer de forma aleatória, né, e sem planejamento, sem sentido educativo. E esse modelo, ao se repetir, diretamente para a desvalorização da educação física no ambiente escolar, fazendo com que a disciplina ela perca seu potencial formativo, crítico e social. No entanto, esse cenário pode e deve ser enfrentado. A resposta está em uma renovação pedagógica, né, que parta da ação reflexiva do professor, uma atuação crítica planejada, e comprometida com os objetivos da educação corporal e pode transformar a realidade das aulas e fortalecer o lugar da educação física na escola. E nisso, a gente deve considerar a relação entre teoria e prática. Essa relação, ela, ela revela um ponto central das nossas problemáticas. Ela tem a tensão entre a formação do tecnicismo e a formação crítica. No modelo tecnicista, o ensino se baseia na repetição sem reflexão, né? E assim, ela tem uma busca a formação crítica. E os movimentos também elas não executam a não ser pela técnica, sem espaço para refletir ou para compreender as críticas, né, da atividade corporal. Isso gera uma desconexão entre o conteúdo, né, e ensinando a realidade concreta dos alunos, sua vivência, sua cultura. Então, não se relacionam. Além disso, a ausência de planejamento coletivo contribui para a fragmentação da pedagogia, da educação física. O professor precisa assumir o papel de mediador do conhecimento. Ele tem que considerar as experiências corporais do aluno, contextualizando, né, e valorizando essa prática. Né? Ou seja, é o professor quem é o mediador do conhecimento e faz sentido nisso. Esse caminho exige intencionalidade pedagógica, precisando planejar, né, os objetivos formativos, compreendendo o corpo como a linguagem e a prática como construção de sentido. E dentro dessa prática, né, entre a teoria e prática, o professor tem que estar também atento aos aspectos legais da educação física. E isso para quê? Para que ele garanta, né, esteja atento aos direitos de aprendizagem corporal. E assim, como parte da formação integral dos estudantes, ele deve estar atento a isso. E, no entanto, na prática, esse direito muitas vezes é negligenciado ou distorcido. Em alguns contextos, né, estudantes usam a própria
legislação para justificar a ausência nisso das aulas de educação física, sejam por estarem trabalhando, ou tirar licença, atestado, pedido de dispensa baseado em interpretações subjetivas, né, por saúde também. E nisso, esse cenário coloca o professor diante de um desafio. É preciso conhecer a legislação educacional a fundo e, mais do que isso, desenvolver, né, uma argumentação pedagógica sólida para reivindicar o espaço da educação física, né, para como área fundamental na área da formação integral do sujeito. Valorizar a educação física passa, portanto, por compreender seus fundamentais, assim, fundamentos legais, por defender também, por base neles, que o corpo também aprende, também pensa e também é sujeito de direitos dentro da escola, né? E nisso a gente depara muito com a indisciplina, né? E por existirem esses meios, a gente depara com a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Mas, assim, isso se dá, né, muitas das vezes, essa realidade é resultado da falta de vínculo do professor, né, com a escola como um todo. O professor, no momento, quando as aulas são descontextualizadas, né, sem conexão com as vivências dos alunos, e não há espaço para escuta ou participação do aluno, é comum que os estudantes se sintam excluídos, desmotivados ou até invisíveis. E Paulo Freire, ele cita muito bem, né, em relação a isso, sobre o diálogo com o aluno, que ele sempre, assim, ele frisa muito, a ausência de escuta e participação dos alunos. E, assim, nesse cenário, a educação física pode, precisa se transformar em espaço de acolhimento, é, planejar atividades que sejam significativas, inclusivas, que promovam o engajamento real dos alunos, né? Assim, práticas, tirar essas práticas excludentes, né, da educação física, e assim tem a, essa parte que o aluno ele tem que ter essa construção, participar da aula, construir a aula também, né, a construção coletiva e a presença de regras negociadas e moralizadas, né? O pertencimento àquela aula que sempre existe, que sempre está assim, vivenciando. E nisso, o professor se depara também com problema em relação ao esporte, né? Assim, um dos principais é o enfoque, o tecnicismo, né? E competitivo, o aluno, o professor joga, assim, ele volta a sua aula para o treinamento, a parte técnica, vivencia, e nessa lógica, a performance é o que manda, né? Nessa lógica e nessa vivência. O que acaba fazendo o quê? O aluno é excluído. O aluno, e dentro da lógica, né, que o professor se depara com a indisciplina, o afastamento, né, ele vê também que as dificuldades relacionadas ao esporte, né, é um outro problema. E nisso com o primeiro problema que ele vê é assim a questão de conduzir sua aula através da área do lado tecnicista, dando ênfase à parte da técnica, né, do lugar competitivo, da forma
né? E transforma o esporte em si mesmo, não é um meio educativo. E nisso a lógica, né, é isso que falta de material inadequado, essa lógica de performance, excelência técnica, isso tudo acaba fazendo com que o aluno seja excluído, né? E assim, o esporte como fim e não é um meio educativo e faz com que ele seja excluído e tendo o afastamento também dessas aulas, né? Agora, o desempenho, isso faz com que o aluno também vá, assim, se formando nas laterais, né, as periferias da quadra, senta, ele começa a conversar, ou seja, é o excluído. E para romper com esse cenário, é fundamental adotar alternativas, né, do esporte, de um esporte educacional e cooperativo. Ele mudar, né, o foco nisso, para que inclua os seus alunos, para valorizando eles, né, valorizando seu saber, valorizando o que ele ajudar a construir, né, participar, incluir e respeito diferentes fases de aprendizagem, a sua cultura, né? E oferece também, diversifica com atividades práticas bem diversificadas. Isso exige planejamento intencional, né? O planejamento com proposta que valorizem o recurso individual e promova o desenvolvimento motor, né, social, afetivo do aluno, do estudante. Além disso, é importante diversificar as práticas esportivas para que o aluno possa se reconhecer lá, né? E isso aprender por meio do movimento. E nisso, outra situação com que o professor se depara é a questão de gênero, muito, muito presente nos nossos dias, ainda hoje, né, marcada por estereótipos de gênero no esporte, nas práticas corporais, envolvendo, levando assim ao silenciamento, à exclusão de meninas, de LGBT, e QIA+, e aqueles que não se enquadram nos modelos tradicionais são silenciados, são excluídos, desmotivados, acabam não participando das aulas. A separação por gênero comum em muitas escolas contribui, né, para a perpetuação dessas desigualdades, impede a vivência de práticas mais justas, inclusivas e acolhedoras. Diante disso, é urgente promover a desconstrução desses padrões, né? Assim, eles formam, né, promover, tem que valorizar a diversidade corporal, identitária, expressões de gênero, e a educação física tem um papel importante nisso. É ela, né, quem ajuda utilizar a linguagem inclusiva, criar ambientes seguros para o acolhimento. Ela tem com uma reflexão crítica sobre o papel de gênero e que traz essas questões como temas geradores. O trazer a reflexão crítica sobre os papéis de gênero dentro das aulas, o professor contribui para a formação de sujeitos mais conscientes, respeitosos e preparados para conviver com a pluralidade, né? E assim deixa o tabu, né, de ser tabu e temas geradores potentes para a transformação pedagógica. E para finalizar, né, dentre os temas das problemáticas, os temas geradores de Paulo Freire, que nasce com ele o diálogo com a realidade dos alunos. Ele firma bastante nesse sentido, a partir da cultura corporal como um ponto de partida, né? Em vez de conteúdos prontos e distantes da vida dos estudantes, essa abordagem propõe que a cultura corporal seja o ponto de partida, conectando
o corpo em movimento com as experiências reais e significativas dos sujeitos. Daí, assim, os problemas sociais, né, eles passam a ser conteúdos pedagógicos, como questão de gênero, raça, classe, saúde, violência, tudo isso, eles passam, o aluno passa a ter vivência dentro da sala de aula e participação ativa. Ali ele vai se sentir sujeito da história, né? Vai se caminhar para a construção coletiva desses conteúdos, vai assumir papel de transformação social, né, e formativo, ético, né, e político, contribuindo para a transformação social. E nisso vai articular também outras áreas do conhecimento, vai ampliar o potencial educativo, né, e tornando-se um espaço potente, humanizado para a emancipação. E dentro disso, gente, diante de diversas problemáticas enfrentadas pela educação física, né, a gente vê que com o esvaziamento pedagógico, a desconexão entre teoria e prática dos desafios legais, disciplina, afastamento, a legislação, a ausência de temas que dialoguem, né, torna-se uma realidade do professor. E nisso ele poder se superar diante dessas problemáticas, né? Mais do que isso. O compromisso é compromisso da educação física. Eles deixam de ser um não lugar na escola e passam a ocupar um lugar, espaço legítimo na construção de saberes, vínculos e esperança. E é nesse caminho que podemos reconstruir juntos uma educação física mais humana, democrática e transformadora.